Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Estamos aqui na TC Multimídia, pela Goiás é Mais TV, juntamente com o meu amigo Lucimar Faria, o nosso diretor e produtor do programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, que têm sido instrumento de Deus para a propagação da palavra do Senhor, dentre eles a QS Seguros, Restaurante Buffet Duartes e Sanduicheria Medmex. E os demais queridos, amados, créditos, os nomes deles virão nos créditos finais, mas muito obrigado, porque esses irmãos têm sido os nossos patrocinadores. Se você quiser também patrocinar o nosso programa, tem aí o Pix, que você pode fazer então um Pix para o programa, e assim você estará nos ajudando a manutenção e a manter o programa Boas Novas. Quero louvar a Deus e agradecer pelos amados irmãos, e assim que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos olhar para a palavra de Deus do Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao versículo 37. Como eu disse a vocês no último programa, nós vamos fazer uma série de exposições nas parábolas de Jesus Cristo. Vamos então ler as escrituras que diz assim. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Então disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas e espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Vamos orar a Deus, para que Deus, em nome de Jesus, nos instrua por meio da sua santa e bendita palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos aqui, ó Deus, para mais um programa. E a minha oração, ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos dê a instrução, nos dê, ó Deus, o entendimento na Tua palavra, para que, ó Deus, tendo compreensão e entendimento na Tua palavra, nós, ó Deus, possamos ser cumpridores da Tua palavra. E a minha oração, ó Deus, continua sendo que o Senhor continue a abençoar, ó Deus, todos aqueles que sofrem, todos aqueles, ó Deus, que padecem lutas, dores e aflições.
Ó Deus, que o Senhor agora, Pai, nos dê o entendimento e que a minha mente, o meu coração, e Senhor Deus, guardados em Cristo Jesus. E o Senhor deu, Deus, a iluminação do Teu Espírito para expor a Tua palavra, ó Deus, na autoridade, no nome de Jesus, é que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, em toda a história da humanidade, nós deparamos com os vários conflitos étnicos nos Balcãs, em aspectos religiosos, seja no aspectos pelo fato das pessoas serem muçulmanas ou não, nessa região. Então nós tivemos quase que uma limpeza étnica, em que a ONU teve que interferir para pacificar. E muitos líderes foram condenados ali no Tribunal de Haia para que pudessem, então, serem condenados pelas suas ações e as suas atitudes. E mais recente ainda, nós temos o conflito na Palestina, onde nós temos as três maiores religiões, três grandes religiões, que estão ali as pessoas em conflito. Nós temos ali o judaísmo, temos católicos, ortodoxos e católicos romanos, e também nós temos muçulmanos. Então, representando ali três grandes religiões, ramos religiosos, e esses conflitos têm gerado muitas dores, muitas angústias e aflições. Mas o que nós temos nas Escrituras, na Palavra de Deus, que possa nos instruir, possa trazer um elemento pacificador para que a graça de Deus em Cristo Jesus, o amor derramado em Cristo, por meio de Jesus Cristo, o amor de Deus sendo derramado nas pessoas por meio de Jesus, pela aplicação gloriosa do Espírito Santo de Deus, como nós podemos entender essa realidade? Olhando para as Escrituras, para o texto que nós acabamos de ler, eu quero situar alguns elementos históricos, primeiramente, para você, para que nós, então, tenhamos uma explanação e explicação que, de fato, venha a ser fiel ao texto, fiel às Escrituras. Quando o texto fala de samaritanos, quando o texto fala de sacerdote, quando o texto fala de levitas, então vamos entender aqui algumas coisas. Os samaritanos, por exemplo, viviam mais ao norte da Palestina, tendo Jerusalém abaixo, ao sul, e ao norte, mais acima, nós temos então a região da Galileia, onde estavam os samaritanos. A origem dos samaritanos se deve no período quando a Síria invade o reino do norte, chamado Reino de Israel, e levaram para lá alguns povos, e ficaram na região povos também que vieram de outros lugares para morarem, para estarem na Galileia, naquela região de Samaria. Então houve uma mistura dos judeus que ficaram, que não foram levados para outras terras, mas que ficaram naquela região. Então houve uma mistura de judeus que estavam ao norte, na capital Samaria. Então ali se deu então a origem dos samaritanos. E quando, por ocasião do cativeiro do sul abaixo, quando eles voltaram da Babilônia, então já começou a gerar esses conflitos entre aqueles que estavam ao norte em Samaria e aqueles que haviam voltado do cativeiro. Isso é bem mostrado nos livros de Esdras e Neemias acerca deste conflito. Então, nos dias de Jesus também, no capítulo 4 do Evangelho de João, nós também temos uma narrativa, de como os judeus e samaritanos lidavam com essa questão religiosa e lidavam também com a questão étnica. Jesus Cristo, então, ao responder à mulher samaritana acerca da adoração no Monte Gerizim ou adoração em Jerusalém, como ela havia colocado, Jesus então disse que nem no Monte Gerizim, nem em Samaria, nem no templo, nem em Jerusalém, mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nós temos essa explicação da origem dos samaritanos. Os sacerdotes e levitas são descendentes da tribo de Levi. Os sacerdotes vêm da família de Arão
Então, os sacerdotes, dentro dessa perspectiva, aqueles que eram sacerdotes da família de Arão, os demais levitas, eles eram então da tribo de Levi, que eram auxiliares dos sacerdotes na ministração. Cabia ao sacerdote a oficiar o sacrifício e apresentar diante de Deus. E cabia aos levitas a guarda do templo, cabia aos levitas montar a tenda durante o período do Êxodo. E quando o templo estava instituído, os levitas então passaram a ser cantores, serem guardas do templo, auxiliares então dos sacerdotes. Mas também o levita, ele tinha alguns aspectos do ensino também, não somente o sacerdote, mas também o levita, cabia a ele alguns ensinamentos. Mas nesse contexto, o que nós temos então? Jesus Cristo está falando acerca do amor, expressando palavras que pudesse trazer alento ao coração das pessoas que estavam ouvindo Jesus. Mas como nós vemos o ministério de Jesus, haviam sempre aquelas pessoas que iam para confrontar Jesus Cristo, e não é diferente aqui no versículo de número 25, que aqui nós temos o intérprete da lei questionando Jesus Cristo acerca da vida eterna. E aí Jesus responde a pergunta com outra pergunta. E aí o intérprete da lei responde muito bem. E Jesus então diz, olha, faça isso e você viverá. Então, quando Jesus Cristo diz isso, faça isso e você viverá, Jesus não está sugerindo que era possível ser salvo pela lei ou por meio das obras, mas sim que o amor expressa fé e devoção verdadeira ao Senhor. Então a pergunta do intérprete, quem é o meu próximo? Ele não havia entendido nada acerca do amor ágape, porque o amor ágape não faz essa pergunta. O amor ágape, ele é sacrificial, o amor ágape ele é incondicional, o amor ágape não leva em consideração questões étnicas ou questões religiosas. O amor ágape está acima dessas coisas, porque o amor ágape expressa o amor de Jesus, que foi sacrificial, não levando em conta quem eram as pessoas, quem eram os pecadores, mas Deus em Cristo Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, aqui nós estamos falando de Jesus, nesse diálogo de Jesus, falando de adoração. Eles então vão de Jerusalém para Jericó, uma distância, uma descida de mais ou menos 1.000 metros, 1.000 metros em descida, né, da cidade onde eles estavam, Jerusalém, para Jericó, uma região acidentada, e acontecia essa situação de muitos assaltos. Por isso que nos dias de Jesus, quando ele sai da região de Nazaré, na Galileia, para Jerusalém, ou subindo para Jerusalém, e uma turma de pessoas, né, umas cuidando uma das outras. Mas então Jesus Cristo está dizendo que um homem sozinho, nessa situação, ele foi assaltado, ele foi colocado no caminho, ele estava desnudo. Então aqui nós não temos a identidade desse homem. Portanto, se nós não temos a identidade, como que poderia identificar quem era aquele que estava colocado à beira do caminho? Seria um samaritano? Seria alguém da região da Galileia? Ou era um judeu que estava indo para sua casa para adoração, ou voltando para sua casa? Então o sacerdote, o levita, descendo, então ele havia cumprido então a sua missão de estarem no templo oficiando, estando em adoração. Mas agora eu quero dizer para você que a situação do sacerdote, do levita, era uma situação em que quando o levita se aproximasse de um morto, se aproximasse de alguma coisa morta, tanto o sacerdote quanto o levita, eles eram considerados impuros. Eles não poderiam mais oficiar, eles passaram por um rito de purificação. E esse rito de purificação de um sacerdote, um levita, era não somente dispendioso, mas também era vexatório, era vergonhoso para um sacerdote e um levita se considerar imundo.
A Bíblia diz que o sacerdote e o levita poderia se aproximar de um morto se fosse um seu parente próximo. Mas enfim, queridos, percebam que o sacerdote, o levita, estava envolto em muitas questões religiosas, em muitas regras. Mas também quero dizer que os samaritanos, havia um templo também em Samaria, que fora destruído por João Hircano durante o período dos Macabeus. Mas a Bíblia diz então que os samaritanos também tinham uma perspectiva de adoração. A própria mulher samaritana testifica isso. Então esse homem, o samaritano, ele tinha as mesmas situações étnicas, as mesmas situações religiosas, para não cumprir, segundo as normas religiosas, segundo as normas étnicas, de não cumprir com aquele ato de amor que ele praticou, então, para com aquele que estava caído à beira do caminho. Que para identificar alguém na região da Palestina, é identificado ou pela língua, ou pela forma de falar, ou pelas roupas que vestiam. Agora o homem estava inconsciente, estava desnudo. Então o samaritano não sabia se aquele homem era samaritano ou se era judeu. Ele não pensou isso. Mas eu quero então, queridos, extrair para você e para mim nesta oportunidade algumas aplicações para esse texto. Eu expus para você questões geográficas, questões contextuais, questões étnicas, mas então, queridos, vamos direto para a aplicação. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender, queridos, que o amor a Deus está acima das questões religiosas. Percebam então, queridos, que a lei dizia para amar o próximo a si mesmo e a Deus acima de tudo e o próximo a si mesmo. Mas quem ama a Deus, quem ama o próximo a si mesmo, não faz essa pergunta de quem é o meu próximo. O quem é o meu próximo é aquele que precisa de mim. O meu próximo é aquele que necessita de mim. O meu próximo é aquele que não pode fazer alguma coisa e eu posso fazer por ele. O meu próximo é aquele que está precisando de algo e eu não ignoro, eu não viro as costas, eu vou em direção a ele, para que ele então seja atendido nas suas necessidades daquele momento. Então, por isso, queridos, o amor a Deus está acima das questões religiosas. Segunda aplicação, que o amor a Jesus Cristo, o amor a Deus, está acima das questões étnicas. Percebam, queridos, que nós, nos nossos dias, no chamado mundo globalizado, nós nos deparamos com um fluxo muito grande de pessoas que vai de uma nação para outra. Também na nossa própria nação, de queridos patrícios que vão de um lugar para outro, no mesmo contexto de país. Mas o que nós vemos muitas vezes é que por ser negro, ou por ser preto, ou por ser venezuelano, ou por ser chinês, então nos nossos dias, nós temos deparado com isso. E nessa pandemia, isso tem sido mais exacerbado. Há uma grande disputa política, há um grande debate acerca de onde veio, onde foi gerado, de qual país veio a Covid, ou SARS-2. De onde veio? Onde foi produzido? Então, queridos, eu quero dizer no nome de Jesus que no reino de Deus não há etnias. No reino de Deus, nesse sentido, não há separação geográfica. Somos chamados para o reino de Deus em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que estava diante do Cordeiro. Todos os povos, línguas, tribos e nações estavam na presença de Deus, cantando e glorificando. Portanto, Deus veio para todos os povos em Cristo Jesus. Terceiro e último lugar, o amor a Deus, amor a Deus, a Jesus e ao próximo a si mesmo, está acima de cumpre de fato a lei de Deus. Então a lei de Deus é cumprida quando nós então vamos em direção ao outro. A lei de Deus é cumprida quando nós nos dispomos do nosso tempo, dos nossos bens. E aqui este homem, ele dispôs do vinho para que pudesse então ter uma perspectiva antisséptica, e ele coloca azeite para que aquela pessoa tivesse um alívio. Então o azeite tem esse caráter de aliviar. Esse homem então ele dá 2 denários,
que correspondia a 2 dias de trabalho. Ele dispôs dos seus bens, dispôs do seu tempo, dispôs de colocar esse homem no seu animal. Ou seja, esse homem se colocou na condição de servo, porque alguém que puxava o animal de outro era servo, e esse homem coloca esse homem em cima do seu animal e sai puxando ele. Então, queridos, em nome de Jesus, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo está acima de questões étnicas, religiosas, e cumpre a lei de Deus. Então, esse homem cumpriu a lei de Deus, dispondo do seu tempo, dispondo os seus bens. Então, Jesus Cristo está dizendo para mim e para você nessa oportunidade: vá e faça o mesmo. Agora, perceba, queridos, para nós concluirmos, que este homem, o intérprete da lei, nem ousou dizer que foi o samaritano. Ele disse aquele que usou de misericórdia. Ele nem ousou dizer que era um samaritano. Ele não entendeu nada do amor de Deus. Não entendeu nada da misericórdia de Deus. Portanto, queridos, as guerras, os conflitos étnicos, religiosos que estamos vivendo nos nossos dias, muitos deles afirmam que estão fazendo isso em nome da religião. Estão fazendo isso em nome de Deus. Eu pergunto, que religião, que Deus estão representando? Pense nisso. Reflita sobre isso. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Tenha uma boa semana e que você, então, e eu possamos aprender nessa parábola, acerca do bom samaritano. Eu quero fazer uma oração por você em nome de Jesus. Ó Deus, tenha misericórdia. Que o Senhor Deus, na tua graça, bondade e favor, o Senhor derrame todas as bênçãos, ó Deus, sobre o rico, o pobre, sobre o preto, o branco, ó Deus, sobre todas as nações espalhadas sobre a face da terra. Ó Deus, misericórdia. Ó Deus, que haja mais amor, haja mais compreensão e possamos, ó Deus, dia a dia. Não é fácil poder expressar o amor sacrificial, o amor que não leva em condição a pessoa, mas o amor que expressa o amor de Jesus. É esse verdadeiro amor, que é o amor sacrificial, o amor que se desprende, o amor que é traduzido em acudir às necessidades, sejam elas físicas, espirituais, materiais, e assim estaremos expressando o amor de Deus. Ó Pai amado, muito obrigado por mais essa oportunidade de ministrar a Tua palavra. Abençoe os meus irmãos e minhas irmãs e aqueles, ó Deus, que vão assistir o programa, não somente aos sábados, mas ao longo do tempo, enquanto, ó Deus, estiveram sobre a face da terra e essa mensagem chegar a outras pessoas. Ó Deus, que elas recebam da Tua paz, da Tua bondade, da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Eu quero agradecer você que participou da primeira live da Solidariedade no dia 5 de junho deste ano de 2021. Nós distribuímos para a Prisco, nós distribuímos 5 cestas e 5 caixas, 6 cestas e 5 caixas de leite e meia para a Prisco. E para Nascer de Novo foram 5 cestas e 7 caixas de leite. Então Deus abençoe a sua vida. Em agosto teremos mais uma live da Solidariedade em comemoração ao primeiro ano de vida da Igreja Presbiteriana Boas Novas. Deus abençoe. Até o próximo programa. Espero você todo sábado pela Goiás Mais TV às 8 horas e no domingo pela Goiás Mais TV também o culto Boas Novas às 18 horas pela Goiás Mais TV, direto do espaço Boas Novas. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max é uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap é o 9217 3772. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe.
Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.